Glória, glória, glórias, aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, no versículo 21, diz assim: Completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, a completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Pai soberano e amado, diante desta palavra, Deus, eu oro. Eu peço que o Senhor fale com nós que estamos aqui, com aquelas pessoas que ouvem à distância. Que esta tua palavra, Senhor, venha trazer revelação, venha trazer conhecimento, sabedoria, venha trazer paz em nosso coração e venha ser, meu Deus, a resposta de nossas orações. Então, meu Pai, envia da tua palavra e fala com nós que estamos aqui e com as pessoas que ouvem à distância, e que essa tua palavra vá e produza frutos para o qual está sendo enviada. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu te agradeço. O menino completou 8 dias e eles cumpriram o ritual da circuncisão, levaram ao templo para apresentá-lo ao Senhor. E no verso 23 diz assim: Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como manda a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. E esse homem, chamado Simeão, movido pelo Espírito Santo, dirigiu-se ao templo. E assim que os pais trouxeram o menino, Jesus, para realizarem com ele o ritual da consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, conforme me prometestes, pode agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Chama a atenção que o Espírito Santo tinha comunicado a esse homem que era justo e piedoso, que ele não morreria antes de ver o Salvador. E conforme o Espírito Santo de Deus tinha revelado a ele, aconteceu. E ele faz essa oração dizendo: conforme o Senhor me revelou que ele seria luz para os gentios e para a glória do teu povo, esse menino agora está nos meus braços, esse menino Jesus. Pode agora me recolher, pode agora me despedir em paz, porque a tua promessa
ela se realizou na minha vida. Chama atenção porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele era derramado sobre profetas, sobre reis e sacerdotes. Esse homem não era nem profeta, nem era rei, nem era sacerdote, mas ele era alguém que acreditava em Deus. E diz aqui que ele era justo e piedoso. Justo porque ele tinha bom caráter. Naquele tempo, as pessoas viviam segundo a lei. Hoje, nós somos justos porque somos justificados pela fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Abraão, ele não foi justificado pela obra, ele foi justificado pela fé. Diz, e creu a Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Nós somos justificados não pelas nossas obras, mas pela nossa fé. Mas a palavra também fala que a fé sem obras, ela é morta. Porque as obras são uma consequência da fé. E nós estamos aqui reunidos porque estamos querendo fazer algo para o Senhor. Pregar a sua palavra, levar essa palavra às pessoas, transformar pessoas. E tudo isso é uma obra que vem pela fé. Porque tem pessoas que têm fé, mas não têm obras. Elas têm fé, mas elas simplesmente acreditam, mas não manifestam nada em prol do Espírito de Deus para louvá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo. Elas acreditam, mas é uma fé morta. Nós temos que ter uma fé viva. Esse homem chamado Simeão, ele tinha fé, ele acreditava e ele recebeu uma promessa que Deus diz para ele: olha, antes de você morrer, você vai ver o Salvador. E quando ele olha aquele menino, o Espírito Santo, ele testifica que ali estava o Filho de Deus. Ali estava Jesus. Homens que conheciam a lei, sacerdotes, homens que pregavam a palavra, viviam como profissionais que viviam no templo, não reconheceram Jesus. Porque para você reconhecer Jesus, você precisa abrir o teu coração. Senão essa escritura passa a ser apenas um conto histórico, como é para muitos. E aqui diz que ele tomou esse menino nos seus braços e ele louvou ao Senhor. E diz no verso 33, o pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Maria sabia que ela tinha gerado o Salvador. José, também em sonhos, tinha tido uma revelação de que aquele menino de nome Jesus era o Salvador, filho da Virgem Maria. Tudo isso já era conhecido por Maria, por José, mas quando Simeão faz essa declaração, eles ficam admirados, porque aquilo veio confirmar aquela certeza de que ali estava o Salvador de Israel, o Salvador dos gentios, o Salvador do mundo, conforme está escrito na palavra do Senhor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crê, você vai ter vida eterna. E diz no verso 34, então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição.
Claro, os que não acreditaram em Jesus, eles seriam derrubados. Eles ficariam em queda, porque Jesus, Ele é a pedra angular. E aqueles que tentaram acabar com essa pedra angular, eles foram derrotados. Judas foi um que quis agir por interesse financeiro, traindo Jesus, e teve um final terrível. Porque todo aquele que contender com o seu Criador será acabado, não terá como vencer. E diz aqui, e ele também será para o soerguimento de multidões em Israel, porque muitos iam acreditar, iriam crer em Jesus, iriam saber e reconhecer que ele era profeta e que ele era filho de Deus, aquele que veio como Salvador. E haveria ali uma contradição, porque aqueles que creem e os que não creem iriam querer cada um defender a sua teologia. E diz aqui no verso 35, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Quando Maria, na crucificação de Jesus, assistindo tudo aquilo, iria se cumprir essa profecia. Ela, como mãe, iria ver o sofrimento do filho e aquela espada iria transpassar a sua alma. Uma dor terrível de ver um filho sem pecado, um homem santo, um homem que só fez o bem, de repente ser crucificado no meio de dois ladrões, porque aquilo era a vontade do Pai. Era algo que teria que ser feito para que aquele sangue vertido na cruz pudesse nos trazer esperança. E fala no verso 36, estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, e era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com o seu marido durante 7 anos, depois de se casar. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Essa profetisa, ela ficou 7 anos casada. Considerando-se que naquela época as mulheres casavam mais cedo, supondo-se que ela casou entre 17 e 18 anos, ela viveu 7 anos com o seu marido. Depois, até a idade de 84, ia dar mais ou menos 59, 60 anos. E ela, nesses 59, 60 anos, ela poderia ficar com o coração endurecido, dizendo: eu casei tão jovem, vivi tão pouco tempo com o meu marido, e Deus o levou. Ou Deus permitiu que ele fosse morto, não se sabe como ele morreu. Mas essa mulher não se revolta com Deus. Ela continua no templo, como faziam as viúvas daquela época, jejuando e orando, buscando a Deus. 59 anos, 60 anos se passa, e aquela mulher perseverando, buscando a Deus, insistindo, clamando, sem revolta, sem crítica, sem murmuração, porque fala aí no verso 37, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos, e jamais deixava o templo, e adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Para ela o jejum era uma adoração.
Para ela, a oração era uma oração de adoração. E a oração de adoração é uma oração diferente do que aquela oração que é uma petição. Porque muitas vezes, e na maioria delas, nós oramos sempre suplicando, pedindo algo para o Senhor. Pedindo prosperidade, pedindo que Ele nos cure, pedindo que Ele abra as portas da nossa vida, pedindo que Ele nos livre do mal. Mas para essa mulher, a oração e o jejum era uma adoração. Ela adorava porque ela tinha orações de gratidão, mesmo ela sendo viúva, mesmo o casamento dela sendo com um espaço tão breve de tempo, ela passa 60 anos aproximadamente, indo diariamente no templo, orar a Deus, jejuando e agradecendo. Ação de graças, porque ela sabia que Deus era digno de toda a honra e de todo louvor. E Deus, conhecendo o coração dessa mulher, como Ele conhecia o coração de Simeão, diz aqui, verso 38, e havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Ela confirmou que ali estava o menino que seria o Salvador do mundo. E o que é interessante é que ela chega no momento exato. A palavra diz, e havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus. Quem fez essa viúva, chamada Ana, e era profetisa, chegar no momento certo? Foi o Espírito de Deus. Porque Deus queria que ela contemplasse o Salvador, que ela confirmasse aquilo que Simeão tinha dito, tinha profetizado a respeito de Jesus. Hoje, as pessoas têm ido buscar revelações, têm ido buscar interpretações das mais variadas formas, porque elas estão impacientes. A palavra do Senhor somente não basta. Elas querem algo que fale mais ao coração, elas querem um sinal, elas querem algo que venha movimentar, que venha trazer uma experiência que elas dizem sobrenatural. Mas o que chama atenção é que esse homem chamado Simeão, a palavra fala que ele era justo e piedoso. E a palavra de Deus fala que essa mulher, essa profetisa chamada Ana, ela jejuava e ela orava todos os dias. Ou seja, ela se consagrava, assim como Simeão se consagravam a Deus. Hoje as pessoas vivem de qualquer maneira. Na linguagem bíblica, vivem dissolutamente e elas querem dizer que Deus está falando, que Deus está revelando. E quantas vezes as pessoas são enganadas porque o inimigo se transfigura num anjo de luz e ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir. E aquilo para as pessoas passa a ser um carimbo de autenticidade, da consagração da palavra, que aquele lugar é o lugar correto. Elas não vão para ouvir a palavra, elas não vão para ouvir o Evangelho, mas elas vão para ouvir aquilo que interessa ao seu coração. Aqui não. Nós temos duas revelações. A revelação de Simeão e a revelação da profetisa Ana. E diz, e havendo chegado ali naquele momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos que esperavam pela redenção de Jerusalém.
E depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. O menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria. A palavra do Senhor fala que nós temos que ter conhecimento e sabedoria. Que a sabedoria vale muito mais do que prata e ouro. Porque quem tem sabedoria tem entendimento. Quem tem sabedoria ouve a voz do Senhor. Porque para você ouvir a voz do Senhor, você tem que ouvir com entendimento. Não é com fanatismo, não é com os ouvidos abertos, somente para ouvir aquilo que interessa. E as pessoas dizem no popular: de tudo retém o que é bom. Mas de tudo tem que reter a verdade segundo o Evangelho, segundo a palavra do Senhor. Porque coisas boas podem ser ditas, mas pode não ser a verdade do Senhor. Nós vimos numa pregação anterior que Acabe se une a Josafá e todos os profetas de Acabe, eles profetizam, segundo a permissão de Deus, um engano. Acabe iria entrar em guerra e iria morrer. Josafá pergunta: mas não há mais um profeta em Israel? Acabe diz: sim, existe um de nome Micaías, mas ele nunca profetiza o que é bom ao meu respeito. Josafá diz: manda chamar esse profeta. Micaías vai lá e ele revela a verdade para Acabe. Leva uma bofetada de um profeta de Acabe, porque diz que aquilo que ele diz é mentira, porque eles queriam falar coisas agradáveis ao rei. E assim tem sido. Pessoas têm sido enganadas com revelações, porque para elas basta falar algo que diz que é o Senhor e elas acreditam. E aí você me pergunta: nós, na atualidade, no Novo Testamento, temos uma revelação pessoal? E eu digo sim. E aí você me diz: qual é a revelação pessoal para nós? O que você, como um profeta de Deus, pode me falar agora? E eu digo: você é um escolhido de Deus. Você foi transformado de criatura em filho quando você recebeu Jesus Cristo como teu único Senhor. E você recebeu uma marca, a marca da salvação, a marca do sangue do Cordeiro. E o inimigo, quando ele olha para você, ele sabe que você é alguém especial, que você é filho de Deus. Nós temos o poder e a autoridade do nome de Jesus para desfazer as obras de Satanás. Isso são revelações que o Espírito Santo, ele fala nas igrejas, ele fala para as pessoas, mas eu pergunto: quem abre o coração para viver essa experiência? Ele diz que nós teríamos autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, mas tem que ter fé. Isso tudo são revelações da atualidade para todo cristão. São revelações que Deus fala para nós, assim como ele disse para Simeão, assim como ele falou para a profetisa Ana, e ele fala para nós. Ele fala que nós temos condições de anunciar a graça de Deus diariamente. Nós podemos falar para as pessoas que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai confirmar, ele vai agir
ao nosso favor, porque a graça de Deus, aquela graça que permanecia sobre o menino Jesus, ela permanece através de Jesus em nossas vidas. São revelações. Qual revelação mais você diria, pastor? Eu diria para você que os sinais seguirão aos que crerem. É revelação, é promessa de Deus para nós. Promessa como Ele fez para Simeão, promessa que Ele fez para a profetisa Ana. 60 anos no templo, jejuando e orando, a promessa se cumpriu. Simeão já tinha idade avançada. Ele diz: agora que meus olhos contemplaram o Salvador, já podes me despedir em paz, como quem diz, posso agora morrer. Mas a promessa se cumpriu. Talvez você diga, a promessa na minha vida, ela não se cumpriu ainda. Será que vai se cumprir? Depende de você. Se você permanecer como a profetisa Ana, jejuando e orando e acreditando, vai se cumprir. Se ela ficasse revoltada e falasse, pouco tempo de casamento, vivi 7 anos só, meu marido morre e agora eu sou desprezada, porque a viúva naquela época era desprezadíssima, e ela ficasse revoltada, ela iria extinguir o fogo do Espírito Santo, e ela não está no momento certo naquele local para contemplar Jesus. Talvez ela dissesse, a promessa não se cumpriu. A aliança do Novo Testamento, o concerto, o contrato que Deus fez com cada um de nós, é para que a promessa se cumpra. Depende dele? Não. Depende de nós acreditarmos e perseverarmos, porque ele diz que aquele que perseverar até o fim receberá das suas mãos a coroa e o galardão da salvação. Talvez você diga, qual mais revelação que você poderia me dizer? Ouvir a voz do bom pastor e não ser enganado pela doutrina de homens. É você saber quando é Deus que está falando, quando é o Senhor Jesus que é usado, o que usa as pessoas através do Espírito Santo, através da terceira pessoa da divindade, para falar na sua igreja. Você vai ouvir a voz do bom pastor, reconhecer a promessa de Deus através de Jesus, que diz que Ele está no meio de nós, que Ele está aqui, embora você não veja, mas Ele diz, bem-aventurado os que não viram e creram. Você vendo ou não, sentindo ou não, Ele está aqui. É promessa dele, é promessa do Pai, é promessa que se cumpre, como se cumpriu com Simeão, como se cumpriu com a profetisa Ana. Saber que tudo coopera para o nosso bem, pois Deus é bom e Ele nos ama. Talvez você diga, certas situações da minha vida foi para o meu bem? No passado eu te diria sim, porque elas te proporcionaram você abrir o teu coração e encontrar Deus. Situações de dificuldade, situações que não foram boas nem agradáveis, mas proporcionaram a você a necessidade de buscar a Deus. Talvez você diga, e eu que me converti, ainda passo tribulações e dificuldades. Deus diz que Ele corrige e ensina os filhos que Ele ama. Permissão de Deus, certamente, na maioria das vezes, é para nos corrigir. Talvez você diga, mas tem mais revelação ainda, tem mais promessa? Tem. Que aquilo que você pedir em oração, Deus vai te conceder. Você vai ter um testemunho que vai edificar a tua fé. Porque o Senhor Jesus disse, pedi,
pedi e dar-se-vos-á. Você tem que pedir ao Pai, você tem que clamar, você tem que suplicar e principalmente acreditar que Deus vai satisfazer os desejos do teu coração. Saber que para Deus nada é impossível. E que esse impossível, Ele fala a respeito de nós. Que aquela doença que poderia ser terminal, assim como foi com o rei Ezequias, mas ele chorou. Ele olhou para a parede quando o profeta disse que ele iria morrer, e ele disse para Deus: andei nos teus caminhos, Senhor, e gostaria de viver mais. E Deus manda o profeta falar: eu ouvi a tua oração e acrescentarei 15 anos à tua vida. Detalhe: Ezequias orou e ele disse: Senhor, sempre vivi nos teus caminhos, ou seja, fui obediente. Se quer resposta de Deus, obedeça a palavra. Conforme Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, ele diz: não queira ser você o dono da verdade. Deixa a verdade para a minha palavra. Mesmo que o teu sentimento seja diferente, não seja impulsionado pelo teu coração, porque o coração do homem é enganoso. As pessoas hoje elas dizem: eu senti no meu coração. Quantas vezes as pessoas sentem coisas erradas, tomam atitudes que depois não tem mais conserto, não tem mais volta, porque geraram raízes de amargura. Pessoas que discutem e não sabem pedir, não é perdão, porque perdão se pede a Deus, mas pedir desculpa, porque ela acha que ela é dona da verdade. Ela acha que as vontades dela têm que prevalecer, mas ela se diz cristã, pois não sabe por que as orações não são atendidas. Porque Jesus disse: se você tiver algo, souber que alguém tem algo contra você, vai lá e peça perdão. Nem desculpas Jesus mandou fazer, ele disse: vai lá e peça perdão. E isso antes que você chegue na presença do juiz. E talvez você seja condenado e não sairá da cela antes de pagar o último centil. Palavras do Salvador. Quem faz isso? Que as pessoas querem ter razão, querem dizer que elas têm um passado que autentica tudo aquilo que elas fazem e que não é bom. As pessoas têm que aprender a andar na fé e ser justificado em Cristo. Saber que Simeão, ele era justo porque ele praticava a lei, justo e piedoso. Nós somos justificados porque acreditamos em Jesus Cristo. Saber que a palavra do Senhor diz que o que é ligado na terra é ligado nos céus. E que o amém de Jesus virá sobre nós quando nós ligamos algo aqui na terra. Mas tem que ser ligado em espírito e em verdade. Oração que são feitas em conjuntos, mas com o coração aberto. Sem ira, sem contenda, sem demagogia, sem falsidade. Porque Deus, Ele não olha a aparência, mas Ele olha o coração. E ele diz que não são orações volumosas, repetitivas,
que são ouvidas, mas são orações daquele coração quebrantado, que geme com gemidos inexprimíveis. Nós temos que saber que nós temos um intercessor e que o seu nome é Jesus Cristo, que Ele é o nosso advogado. Isso são o quê? Revelações que nós temos para os dias de hoje. São revelações maiores até do que Simeão e do que foram para a profetisa Ana. Ela perseverou e insistiu. Ele perseverou e insistiu. Ele acreditou que a palavra de Deus, aquela revelação do Espírito Santo, iria acontecer. Nós temos que saber que a palavra de Deus fala que nós temos um médico dos médicos. Aquilo que os médicos não podem fazer, o médico dos médicos pode realizar. Através da imposição de mãos, através da unção com óleo, através dos joelhos dobrados e da oração que clama pela cura. Porque o nosso Redentor vive. Jó, nos momentos de dificuldade, que não tinha a revelação ainda do menino Jesus, do Salvador, mas diz a palavra de Deus que em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. Nas dificuldades, na perda dos filhos, dos bens materiais, na enfermidade pessoal, ele disse: o meu Redentor vive. Aquele que vai transformar a minha situação, ele é vivo e eu creio. E ele vai mudar. E realmente ele viveu o milagre, porque ele acreditou. Nós temos que saber que existem governos e governos, mas nós temos ao nosso favor o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você parar e analisar, você vai ver que tem muita revelação, e que eu apenas citei algumas, que eu acho que se você acreditar, já é o suficiente para você viver um grande milagre. Seja qual for a tua realidade, a tua necessidade, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que nos abençoe. E certamente, se você abrir o teu coração, o Senhor vai te abençoar, porque Ele é bom. Tem pessoas que acreditam em tudo, mas quando se trata do Senhor Jesus, elas querem discutir teologia, filosofia e tantas situações que a religiosidade manda e não conseguem abrir o coração. Abra agora o teu coração, aí onde você está. E se você nunca entregou a tua vida para Jesus, entregue hoje a tua vida para o Senhor Jesus, o recebendo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Talvez você diga: como eu faço isso? É simples, você abre o coração e aí onde você está, você fala: Senhor Jesus, assim como Simeão teve uma revelação e ela se cumpriu, hoje, através da sua palavra, eu ouvi também tantas revelações e promessas para a minha vida. E eu creio. E é por isso que nesse momento eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. E eu te peço, Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Talvez você que ouviu essas promessas e revelações, você diga: eu preciso de uma cura. Eu preciso
que aqueles sinais que a palavra de Deus diz que seguirão os que crerem, eles venham até a minha vida, porque o meu casamento está acabado, porque meus filhos estão desviados e nas drogas, porque o meu marido foi embora, porque a minha mulher é alcoólatra, porque eu estou desempregado, desempregada e não consigo manter a minha casa, porque a minha situação ela é muito difícil. Mas Deus, Ele tem revelação e promessa para tudo isso, porque Ele é o Deus do impossível. E aquilo que aos teus olhos até hoje parecia impossível, vai acontecer. Só depende de você crer. Só depende de você falar com o teu Pai. Você foi transformado de criatura em filho quando você entregou a vida para Jesus. Quando você olhar para Deus, não olhe apenas para Deus como soberano, criador do universo, como aquele que é todo-poderoso, mas olhe para Deus com a ótica de entendimento que Ele é Pai, que Ele está ao lado de nós com amor. Porque se não fosse o amor de Deus e as misericórdias que se renovam a cada manhã, nós não estaríamos aqui. Porque nós somos pequenos e somos pecadores. Mas a graça do Senhor, ela vem diariamente sobre nós. E como nós lemos ali, e o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele, dia após dia. Você vai crescendo em sabedoria através da palavra do Senhor. E a graça de Deus, ela permanece na tua vida. Creia e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi pregada, quantas promessas foram reveladas, Senhor. E nós queremos que todas elas se cumpram em nossas vidas. E que também se cumpram, meu Pai, sobre todas as pessoas que ouvem nesse momento à distância. Que o Senhor visite cada pessoa, cada coração, cada situação, Deus, e traga uma resposta. Ah, Deus, assim como a tua palavra se cumpriu na vida de Simeão, assim como a tua palavra se revelou e se cumpriu através da profetisa Ana, que ela também se cumpra em nós. Porque hoje, meu Deus, nós profetizamos e anunciamos a tua graça, bondade e misericórdia através do nascimento do menino Jesus. Através da realização do Salvador que se entregou na cruz por nós e que nos lavou de todo o pecado e nos redimiu, para que através do seu nome nós tivéssemos poder e autoridade para repreender toda a obra do Satanás. E nesse momento eu repreendo toda a enfermidade, toda a doença, todo vício, todo espírito de prostituição, de incredulidade, todo espírito do mal seja repreendido em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, ela venha sobre as famílias, sobre todos os lares, sobre todas as pessoas que estão orando nesse momento, porque teu Espírito é maior e o teu poder, ele é o poder sobrenatural da soberania do Senhor. Então, Deus, realiza o impossível para que essas pessoas possam te glorificar e te exaltar. E abençoa, meu Pai, a nossa igreja. Coloca os teus anjos ao nosso derredor, Senhor, e que a tua presença, Jesus, seja em nosso coração e no meio de nós.
Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque esta tua palavra, ela nos trouxe esperança e nos trouxe salvação. Muito obrigado, meu Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões e consolações do Espírito Santo